Nossa conversa de hoje é com o cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista, Tarcísio Carneiro. Nós estamos esclarecendo várias dúvidas sobre a síndrome do intestino irritável, que muita gente tem e nem sabe, pelos episódios, às vezes de diarreia, de queimação, dores abdominais, que se confundem com outras doenças. O doutor Tarcísio já nos ajudou a identificar melhor essa doença. Lógico que é melhor ir ao médico, consultar o médico quando tiver com dúvidas, mas agora a gente fala um pouquinho sobre as formas de tratamento. É uma doença crônica, vai acompanhar a pessoa durante muito tempo. E aí, o que ela pode fazer para melhorar a qualidade de vida dela? Não tem um tratamento específico. Então, o tratamento são sintomáticos, para alívio dos sintomas. E aí depende do que predomina no paciente, se é flatulência, se é dor abdominal, se é a questão da constipação, se é a diarreia. Então, a cada grupo de paciente desse, você vai ofertar uma melhora desses sintomas, para que haja uma melhora de qualidade de vida. Então, normalmente, os pacientes que estão com diarreia, você orienta ele a evitar os alimentos que dão diarreia, que agravam mais os sintomas, e ele comer mais os alimentos constipantes. Normalmente, a gente, nesse tipo de condição, é melhor ser orientado pela nutricionista. Sim, então para cada apresentação da doença, para cada pessoa, a doença pode se apresentar de forma diferente. Para cada uma dessas pessoas, o tratamento também é diferente. Também é bem diferenciado. E aí, o tratamento, normalmente, ele não acaba totalmente os sintomas, porque a doença ela se caracteriza por passar períodos de acalmia e de exacerbação. Então, normalmente, está associado a um fator estressante emocional. Quando ele passa aquele fator emocional, a doença também volta ao período de acalmia. Então, você vai dar esse suporte para que nessa fase mais aguda da doença, ela possa amenizar esses sintomas. O senhor falou em dor abdominal. Como é que essa dor abdominal ela se apresenta? Em que região exatamente? Se apresenta em cólica difusa, normalmente associado à distensão abdominal, e que se exacerba com a alimentação e melhora com a evacuação. Então, é bem característico da doença do intestino irritável. E, normalmente, se prescreve antiespasmódico, que tem uma gama de antiespasmódico que é se utilizado nessa doença. Então, existem medicações e ainda drogas que estão em pesquisa, que se diz mais eficazes, mas é uma doença que tem uma gama de tratamento e normalmente, assim, uns se dão bem com algum grupo de medicação, outros não dão. É uma coisa que é uma receita de... tudo muito no teste, né? Muito no Vamos teste. testar para ver se... Você tem que conversar muito com o doente, informar ele que todas as opções terapêuticas e vai se testando cada uma dessas modalidades. Bem complicado mesmo. Em parte, né? Porque não se trata de uma doença grave. Não né? é uma doença grave, mas é uma doença que, por ter tantas formas de se ter apresentar, a qualidade de vida, a qualidade de vida fica bem comprometida, né? Exatamente. Agora, outros aspectos, alguns estudos dizem que quem mastiga bem o alimento, tanto para quem não tem a síndrome, mas para quem tem a síndrome, se você mastiga bem os alimentos, isso pode também te ajudar a melhorar os sintomas? Sim, e a questão não só da mastigação, mas do falar comendo. Porque aí tem a questão da aerofagia, que você deglutir o ar durante a alimentação, que é um fator também de piora dos sintomas. Então, no ato da alimentação, mastigar bem os alimentos e, de preferência, falar pouco. E líquido? Pode se ingerir? Pode, se não tiver doença do refluxo, aquilo da famosa azia, regurgitação, ela não é um fator de exacerbação da doença, não. A síndrome ela pode estar associada a dores no estômago também, a gastrite, a outras doenças? Sim,
as doenças funcionais, ela tanto a parte baixa intestinal, que é síndrome do intestino irritável, como a parte alta, que é a dispepsia funcional. Então, normalmente, esses doentes que têm doenças funcionais, elas têm tudo junto, normalmente. Predomina a parte intestinal, predomina a parte dispepsia funcional, mas normalmente ele vem com múltiplos sintomas. Então, é o paciente que tem empachamento, é o paciente que tem dor epigástrica, tá entendendo? Pós-estresse. E tem uma modalidade que é chamada a gastrite nervosa, que é uma coisa que não é bem entendida pela população. O termo de gastrite nervosa é para designar a dispepsia funcional. Então, na verdade, não é uma gastrite, é a doença funcional. Então, as pessoas se utilizam muito desse termo e acham que eu estou com gastrite nervosa, que é uma gastrite verdadeira. Então, o médico só considera gastrite nervosa, entre aspas, que é a funcional, quando faz uma endoscopia e ela se encontra normal. Aí o paciente está com uma gastrite nervosa que não é uma gastrite verdadeira, e sim funcional. Mas normalmente a população entende mal esse termo. E você vê muitas pessoas se utilizando desse termo, estou com gastrite nervosa, e na verdade é doença funcional, não é gastrite verdadeira. Por se tratar também de uma doença que atinge também esse fator psicológico, o senhor orienta a prática de atividades físicas ou algum outro tipo de terapia complementar? Sim. Vai variar muito da modalidade, da gravidade da doença. Então, se é uma doença leve, se é grave, se é moderada. Então, normalmente naqueles pacientes leves, só você modifica a alimentação, alguma orientação dos fatores de estresse. Então, ele faz essa remodelação na vida dele, normalmente se acomoda muito bem. Nos pacientes mais graves, aí é que é o problema, que aí você vai ter de indicar uma atividade lúdica. Sim. Certo? Então, o paciente fazer alguma atividade esportiva, dança. Sempre procurar relaxar o máximo possível. Para extravasar o estresse. Muitas vezes, procurar apoio de um profissional da área de psicologia ou psiquiatria, nos casos mais graves, um acompanhamento para fazer psicoterapia. Na última das hipóteses. É um paciente muito grave que não está respondendo a nada. Então, você tomar depressivo, fazer psicoterapia. E eu já tive pacientes que melhoram bastante. Mas se ele buscar o tratamento médico adequado, já no início, se descobrir a síndrome no início, talvez seja... Ela não tem essa gradatividade, não. Se for no início. Normalmente é o perfil do paciente. Então, ele já vem leve ou ele já vem grave. Dependendo do tipo de personalidade dele. Então, é o paciente que chega já com muito sofrimento psicológico, e além do sofrimento psicológico, o sofrimento da dor, que nessa doença é real. Certo? Então, as pessoas não entendem bem, que acham que o sofrimento é só psicológico. Não. É uma doença que tem um fundo psicológico, agora, porque não se sabe no futuro até quando vai isso, mas que a dor abdominal ela é real. Então, o paciente realmente tem dor abdominal, tem diarreia, tem flatulência, tem distensão e precisa de um apoio de um profissional especializado. Tá certo. Doutor Tarcísio, muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. Pode deixar um recado para os nossos telespectadores. Foi uma honra falar de um tema tão importante. Muito obrigada. E você que esteve comigo no Viva Saúde, a gente tem um encontro marcado na próxima semana, falando sobre temas relevantes para você viver bem e melhor. Até o próximo programa. Tchau!